Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a lição da nossa revista da EBD, né, a revista Compromisso, essa revista aqui, certo? Nesse trimestre, primeiro trimestre de 2020, estamos estudando os livros poéticos. Na verdade, nós estamos na penúltima lição, a lição 12, certo? Estamos estudando a última lição hoje do livro de Eclesiastes, certo? Se Deus permitir, amanhã, quinta-feira, eu vou estar ministrando a lição 13, tá certo? Para a gente dar uma adiantada. E domingo que vem, eu já vou estar, se assim Deus permitir, ministrando a primeira lição do segundo trimestre de 2020, tá certo? Eu vou pegar com a irmã Chilena a revista, não sei ainda qual o tema, não sei qual o livro que a gente vai estudar, mas a gente já vai, se Deus assim quiser permitir, a gente vai estar estudando a primeira lição do segundo trimestre, domingo que vem, tá certo? Então amanhã, entre 10 e 10 e meia da noite, a gente vai estar ministrando a lição 13, que é a última lição, né, dessa revista Compromisso aqui desse trimestre, tá certo? É a última lição amanhã, querendo Deus, tá certo? Nós vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, tá certo? Eu também pediria a você que vai participar dessa live com a gente hoje, que você pudesse convidar outras pessoas, né? Pessoas que não estão sabendo que a gente está fazendo as lives da revista Compromisso das Lições, e que você pudesse convidar as outras pessoas, tá certo? Para a gente poder juntos estudarmos a palavra de Deus, tá certo? É uma live, é ao vivo, tá certo? As pessoas que estiverem participando, se quiserem fazer algum comentário, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, não tem problema nenhum, tá certo? A gente vai poder tentar, na verdade, responder de acordo com aquilo que a gente está estudando, tá certo? Perguntas dentro do estudo, tá certo? São bem-vindas. Então, os irmãos assim podem fazer, tá bom? Então, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos capacite para que a gente possa falar das grandezas dele, tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pela nossa vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. E lhe pedimos, Deus, que o Senhor possa nos sustentar nesse momento de dificuldade. Sabemos, ó Deus, que o mundo, o Brasil, passa por essa grande pandemia. Mas nada é impossível aos olhos do Senhor. Então nós te pedimos, Deus, tem misericórdia. Afasta esse vírus da face da terra, para que o teu nome seja glorificado cada vez mais. Obrigado por tudo, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o título da lição de hoje é esse aqui, ó. Os mistérios dos atos de Deus. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Os mistérios dos atos de Deus. Uma lição bem interessante, tá certo? Que a gente vai nos deleitarmos nela hoje, por alguns momentos, alguns minutos aqui, para Deus falar poderosamente ao nosso coração, tá certo? Então o texto base dessa lição está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 2, que diz assim, Eclesiastes 9, 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ou o que jura, como também ao que teme o juramento. Então, esse texto que a gente leu agora, ele é um texto muito... não é difícil de ser interpretado. É que nós, seres humanos, nós ficamos muitas vezes tentando entender Deus. E nós não vamos conseguir entender Deus nunca. Nem nessa vida, nem na eternidade nós não vamos entender. Porque se nós chegássemos ao ponto de entendermos Deus, ele não seria Deus. Se eu, Davi Pérez, como um mero mortal, chegasse ao ponto de entender Deus na sua plenitude, de conhecê-lo na sua plenitude,
ele não seria Deus. O Deus seria eu e não ele. Então já quero deixar bem claro aos irmãos e amigos que vão acompanhar essa lição hoje com a gente, que nós não temos a mínima condição de entendermos Deus. Tá certo? Não temos a mínima condição. Então, o mistério dos atos de Deus. Certo? O textual a gente já leu, Eclesiastes 9:2, tá certo? O início da lição, a introdução diz assim: lidar com a questão dos mistérios de Deus é difícil para nós. A gente já falou, né? Que é difícil realmente. Entender Deus é difícil. As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos, né? A gente aqui vai ler, né? Eu já leu, né? O texto base também está transcrito aqui no início da lição. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Está lá em Eclesiastes 9:2, tá certo? Então, tudo nessa terra que acontece com as pessoas más, acontece também com as pessoas boas. É o que o texto está querendo dizer. Na verdade, segundo o nosso olhar, isso é totalmente incompatível. Nós entendemos que as coisas ruins só vão acontecer com aquelas pessoas ruins. E que as coisas boas só vão acontecer com aquelas pessoas que são gente boa. Tá certo? E não é assim. Aí está a questão de mais um dos mistérios dos atos do nosso Deus. Para nós é sempre difícil entender que todos partilhamos do mesmo caminho. Isso está se falando com relação à vida material. Não está aqui se falando com relação à vida eterna. Não está se falando aqui com relação à escolha de vida. Você escolheu servir a Cristo. Você escolheu fazer a vontade de Deus. E o seu vizinho, o seu amigo, um parente seu não quer fazer a vontade de Deus. Não está falando disso. Está falando da vida terrestre, da vida humana. Tá certo? Todos nós partilhamos o mesmo caminho. O resultado está com Deus. Aí olha o que é que diz aqui o decorrer da nossa introdução. Diz assim: ó, só Ele sabe do nosso futuro. Porém, uma coisa é certa. Olha aqui. Ó, as escolhas que fazemos hoje indicam para onde vamos. Não somos atores passivos de nossa história seguindo um roteiro imutável. Vemos claramente essa descrição ao longo de Eclesiastes. Temos liberdade de discernimento e decisão. Uma coisa importante que o autor falou aqui para a gente é o seguinte: é que as nossas escolhas nessa vida, elas já vão apontar o caminho que você vai seguir. Certo? Tem pessoas que escolheram a vida da promiscuidade, escolheram a vida da desonestidade, escolheram a vida de levar a vida de uma forma banal. E existem outras pessoas que entenderam que, humanamente falando e espiritualmente falando, só tem um caminho para que a gente possa seguir, que é Cristo. Então, essas pessoas que entenderam que Jesus é caminho, verdade e vida, e que não há salvação fora de Cristo, não há salvação fora de Cristo. Não há. Entendeu? Então essas pessoas que entenderam dessa forma, estão trilhando esse caminho, estão fazendo essa trajetória, o caminho que eles estão trilhando está apontando qual será o seu futuro. E aquelas pessoas que não estão trilhando por esse caminho, aquelas pessoas que estão procurando viver nas trevas, aquelas pessoas que são pecadoras e que vivem na prática do pecado, que eu quero deixar bem claro aqui, tá certo? Para que a gente possa entender. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Indistintamente, tá certo? Davi Pérez é pecador. Os pastores são pecadores. As autoridades das igrejas, os diáconos, todos pecaram. Todos são pecadores. A diferença é que nós não andamos na prática do pecado. A diferença é essa. Mas a Bíblia diz que nós pecamos em palavras, em ações e em obras, em pensamentos, enfim. Então todos nós somos pecadores, quero deixar isso bem claro.
tá certo? Mas, quando um pecador ele se arrepende e ele trilha um caminho que agrada a Deus, nós conseguimos entender que essa pessoa chegará até a presença de Deus. Tá certo? Então é isso o que o início da lição está querendo dizer. Todos nós, o sofrimento vem para quem é bom e para quem é ruim. Tá certo? O sofrimento vem para quem teme a Deus e para quem não teme a Deus. Nós não estamos imunes do sofrimento. Uma coisa que eu acho incrível que Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições. Mas uma coisa que é a palavra-chave, mas tenham bom ânimo. Como é que nós vamos conseguir vencer essa epidemia, essa pandemia mundial? Tendo ânimo. Eu fico pensando muitas vezes que existem cristãos, crentes, pessoas que são salvas na pessoa de Cristo, pessoas que entenderam que Jesus é caminho, verdade e vida, mas que vivem como se fossem incrédulas, desconfiando e desacreditando do poder do Senhor. Eu podia até lançar uma pergunta aí para quem está me vendo agora e perguntar: será que essa pandemia, será que esse coronavírus é algo que Deus não pode resolver? O que é que você acha? Pastor Petrônio tá vendo a gente aí. Agradeço ao senhor, pastor, por estar nos assistindo aí, né? Participando dessa nossa live. O que é que o senhor acha? Essa pandemia, ela é maior do que o nosso Deus? Então Jesus ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Jesus Cristo ele quis dizer o seguinte: se você está em mim e as minhas palavras estão em vocês, vocês vão ter ânimo para passar por tudo isso aí. Então é isso que a gente precisa entender, tá certo? Mateus Nóbrega também é sobrinho de Suzana, minha esposa. Mateus também está aí participando aí, né, assistindo a live aí com a gente, tá certo? Deus abençoe, Mateus. Então, meus irmãos, o primeiro ponto da lição é esse, né? Essa introdução. Tudo o que sucede ao ímpio, sucede ao justo também. É o que Eclesiastes, através de Salomão, né? Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele está falando para a gente. A mesma coisa acontece, tá certo? Primeiro ponto da lição tem o título seguinte: o lugar do sofrimento na vida humana. Está lá em Eclesiastes 7 e capítulo 8. Começa dizendo assim, ó: estaria o pregador exaltando o sofrimento, sendo masoquista, né? Masoquista é aquela pessoa que gosta de sofrer, né? Que tem prazer no sofrimento, enfim. Ele diz não, mas é importante saber que o sofrimento faz parte da vida. Isso me chamou a atenção quando eu estava lendo essa lição, estudando essa lição, que lá nos Estados Unidos, naquele dia 11 de outubro, né? 11 de outubro de 2011, se eu não estou enganado, 11 de outubro, caiu aquelas torres gêmeas lá, né? Quando aconteceu tudo aquilo ali, né, que houve aquele atentado, e que os americanos viram que estavam correndo um grande risco, né, de uma guerra, daquele Osama Bin Laden invadir os Estados Unidos e mandar matar um monte de gente. No decorrer daquele acontecimento, diz que semanas após, estavam as pessoas louvando a Deus nas praças, estavam as pessoas glorificando a Deus nos aeroportos. Porque o sofrimento, muitas vezes, é o termômetro para que você glorifique a Deus. Essa pandemia que a gente está passando hoje, eu não sou contra o que estão fazendo, não. Eu não sou contra. Muitas pessoas estavam aí nas sacadas dos prédios cantando hino e louvor a Deus. Isso é legal, né? Isso é muito bom, tá certo? Porém, a gente precisa entender o seguinte, que por que não fazer isso num momento de alegria? Por que não fazer isso num momento em que está tudo certo? Porque muitas vezes nós só enxergamos o Senhor quando passamos por algum tipo de tribulação. Tá certo? Mateus aí tá, né, agradecendo aí a live, dizendo que tá uma bela reflexão. Muito obrigado, Mateus. Deus abençoe, tá? Então, o sofrimento faz parte da vida. Um dia uma pessoa chegou para mim e me perguntou: Davi, por que que Deus permite o sofrimento? Porque Deus ele podia extinguir o sofrimento. Por que que Deus permite o sofrimento? E eu assim, sabe, pedi orientação a Deus na hora, rapidamente. Deus me ajuda para que eu possa responder essa pessoa aí.
Porque muitas vezes as pessoas chegam até a gente, né? A gente que ministra lições da escola bíblica dominical, aos pastores que estão à frente das igrejas, muitas pessoas chegam à procura de respostas. E nós não temos todas as respostas. Agora, a Bíblia Sagrada, ela tem todas as respostas para a vida do homem. Todas. Você imaginar aqui está sendo passado para o homem. A Bíblia diz que é a boca de Deus falando ao coração do homem. Então a pessoa um dia chegou para mim e disse assim: Davi, por que Deus ele permite o sofrimento na vida do homem? E eu pensei por alguns instantes e disse: rapaz, Deus ele permite o sofrimento na vida do homem para que o homem não se afaste dele. Para que o homem entenda que Deus é suficiente na vida dele. Tem um ditado que diz assim: quer saber quem é o homem? Dê um pouco de poder a ele. Um pouco, não é muito. Dê um pouquinho de poder a ele. Dê um pouquinho de dinheiro a ele, que você vai entender quem verdadeiramente é o homem. Então, muitas vezes o sofrimento, muitas vezes Deus fecha as portas, muitas vezes Deus permite que algo de mal aconteça, de ruim que aconteça na nossa vida, para que a gente não esqueça dele. Tá certo? Infelizmente, há pessoas que não aceitam essa realidade e, por incrível que pareça, trazem mais sofrimento ao seu viver. Quando entram em negação, viver em negação não resolve nem facilita a questão. O que é isso, viver em negação? É você acreditar em algo surreal. É você acreditar que, pelo motivo de você ter aceitado Jesus como Salvador de sua vida, pelo motivo de você não fazer nada de errado, pelo motivo de você não ter vícios, pelo motivo de você não viver na prática do pecado, né? Você vive em um processo de negação na sua vida, pensando que nada de ruim, nada de mal vai acontecer com você. Meu irmão, isso é pura ilusão. O dia mal, ele vai vir para todo mundo. Entendeu? Há 4 meses atrás, minha irmã estava viva. E dentro de, 15 dias, não sei nem se deu isso tudo, eu tive de sepultar a minha irmã. E eu me peguei muito no Salmo 23. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guie-me mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Só coisa boa. Verdes pastos, guiar por pastos verdejantes, águas tranquilas, tudo na tranquilidade, tudo certo. A segunda parte do Salmo diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, meu irmão, pode ficar certo uma coisa: o dia mau, ele vai chegar para mim e para você. Agora, só que vamos analisar o seguinte: não vamos fazer como tem pessoas que fazem por aí, antecipar esse dia mau, né? O camarada, hoje a gente está vendo toda essa epidemia. Tem crentes, filhos de Deus aí que tá, sabe, se tosse, já está dizendo que está com esse coronavírus. Se está com febre, é o coronavírus. Se está com fadiga, é o coronavírus. Meu irmão, não sofra antecipadamente. Claro que a gente tem que se cuidar, tem de usar máscara, tem de lavar as mãos, enfim. Mas não se precipite não, meu irmão. Se for da vontade do Senhor, não vai acontecer. E se Ele permitir, vai acontecer, e Ele vai estar conosco no momento de tribulação. Então a gente precisa entender isso. Que Deus, Ele permite o sofrimento para que o homem não venha se afastar dele. Tá certo? Outros trazem para si sofrimento quando desejam ser demasiadamente justos e sábios. Isso aqui é interessante, tá certo? Colocam uma carga emocional sobre si para além do que podem carregar. Isso aqui eu achei muito legal. Tem pessoas que querem ser sábias demais. Tem pessoas que querem ser justas demais. E muitas vezes essas pessoas estão trazendo sobre si fardos que ele não vai conseguir suportar levar. A gente precisa entender isso. Tá certo? O cara, ele não tem um preparo para ensinar, ele não tem um preparo para pregar, ele não tem um preparo para ministrar uma mensagem, uma lição. Ele não tem. Mas ele quer porque quer ser um intelectual, ser uma pessoa que esteja em evidência,
ser uma pessoa que esteja sendo referência para outros. Meu irmão, se coloque no lugar que Deus lhe chamou. Um dia chegou uma pessoa para mim e disse assim: Davi, eu acho, a pessoa falando, né? Eu acho que você vai ser um grande pastor futuramente. E eu olhei para aquela pessoa e disse: meu irmão, eu não fui chamado para isso. Eu não me vejo guiando uma igreja. Eu não me vejo liderando uma igreja. Eu não me vejo fazendo isso. Mas eu já tenho uma aptidão, um prazer, uma alegria em ministrar, em pregar, em ministrar a palavra, em ensinar. Mas eu não me vejo como um pastor. Até aqui Deus não me chamou para isso. Eu não senti esse chamado. Pode ser até que ele venha me chamar, não sei. Mas até aqui eu não senti. Então, a gente precisa entender, nós não podemos estar ocupando um lugar que não nos pertence. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui, se você analisar direitinho, essa camisa aqui, ó, essa camisa que eu estou vestindo aqui, ela só dá em mim. Se eu for passar essa camisa aqui para o pastor Petrônio, por exemplo, que está nos assistindo, vai ficar um vestido para o pastor Petrônio. É grande. Da mesma forma, a camisa que o pastor Petrônio está utilizando, se ele disser: toma, essa camisa é para você. Não vai ficar legal em mim, porque é menor. Não vai caber. Eu não vou conseguir vestir ela, eu não vou conseguir fechar ela em mim. Então, cada um recebeu aquilo que Deus quer que você receba. Então, muitas vezes, as pessoas estão sofrendo, certo? Demasiadamente, porque querem ser justas e sábias demais. E não é assim, tá certo? Achando que assim alcançarão o que almejam de Deus. Não sejam justos demais, nem sábios demais, para que te destruirias a ti mesmo. Está lá em Eclesiastes 7,16. Então, tudo dentro do seu tempo, tudo dentro dos seus conformes. A gente precisa entender isso, tá certo? Infelizmente, estão apenas se enganando e se sobrecarregando. O que temos a fazer é encarar a vida e a morte, a dor e a alegria, como sendo parte do viver. A sabedoria está em aprender a viver com o antagonismo da vida. Não tem como não sofrer nessa vida. A gente falou no início da lição. Não tem como a gente não sofrer nessa vida. Por isso aquele slogan aí, né? Daquela igreja famosa aí, aquele slogan é falso. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Nessa vida, enquanto nós estivermos vivos aqui, o sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Hoje pode ser que esteja tudo bem. Amanhã pode ser que esteja tudo bem. Mas um dia o sofrimento vai vir. Um dia o dia mau vai chegar. Então a gente precisa estar preparado para isso. Tá certo? Não tem como evitar confrontos com a realidade da morte. O que temos que aprender é olhar os sofrimentos, as perdas, as dores e a morte de frente e aprender com eles e viver o melhor possível o nosso presente. Tá certo? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Pra gente, trocando em miúdos aqui, tá certo? Nós estamos servindo a Deus para um dia chegarmos ao céu. Isso todo cristão, toda pessoa que tem Jesus como Senhor, almeja as mansões celestiais. Almeja quando partir dessa terra e morar no céu. E é bíblico isso. E não tem problema nenhum da gente pensar. E tem que se pensar nisso mesmo. A Bíblia diz que nós somos forasteiros numa terra estranha. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. Né? A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino dos céus. Mas os irmãos já perceberam que para que a gente chegue até o céu, só existem duas situações. Duas. A primeira é morrer. Não tem como ir para o céu com esse corpo aqui. Não tem como ir. E a segunda, se o Senhor vier buscar a sua igreja e a gente estiver no dia desse arrebatamento aqui. Fora isso, meu irmão, não tem outra situação para ir para o céu, não. E por que é que a gente teme tanto a morte? O homem em si teme tanto a morte. O crente teme tanto a morte. Meu irmão, a morte ela não é inimiga nossa, não. A morte é a nossa amiga.
É ela que é o veículo para que a gente se encontre com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Mas todos nós tememos a morte. Mas precisamos entender que para morrer só precisa estar vivo. Não tem outra explicação. Quem está morto já está morto, não vai morrer de novo nem vai ressuscitar. Mas para que a gente encontre o Senhor das nossas vidas, um dia a gente vai ter que passar pela morte. Não tem outra não. Ou então o arrebatamento da igreja. Tá certo? Então o que o autor está querendo dizer é que a gente tem de viver nessa terra com essa realidade. De que um dia partiremos daqui. Ou mais cedo, ou mais tarde. Eu estava assistindo um jornal aqui antes de vir fazer essa live aqui. Eu estava assistindo um jornal, teve um cidadão que faleceu hoje, um escritor do Brasil aí, esqueci até o nome dele. O cara faleceu com 95 anos. Viveu muito, meu irmão. Queira Deus que eu viva 95 anos. Queira Deus que você que está me assistindo por essa live ou por um vídeo, você viva 90 anos, 100 anos. Lúcido. Né? Com saúde. Mas um dia nós iremos partir. Então o que o autor está dizendo é que nós precisamos encarar isso como uma realidade da vida. Olha, eu não sei se vou ter um bom trabalho, eu não sei se vou ter uma boa casa, eu não sei se vou ter um bom carro, eu não sei se vou conseguir me formar em uma faculdade, eu não sei. Isso são coisas incertas. Tá certo? Mas a coisa mais certa que nós temos na nossa vida é a morte. Coisa mais certa. Mais cedo ou mais tarde, um dia a gente vai. Mais cedo ou mais tarde, um dia a gente vai. E o que eu acho incrível é que nós nos preparamos para as coisas incertas e não nos preparamos para a coisa mais certa, que é a morte. A gente se prepara para um concurso, não sabe se vai passar. A gente se prepara para assumir um cargo oficial do governo, de uma prefeitura, sei lá, numa empresa, mas não sabe se vai conseguir chegar lá. Nós nos preparamos para o Enem todo ano. Nós nos preparamos para uma viagem, nós nos preparamos para um casamento, nós nos preparamos para um aniversário. Nos preparamos para coisas incertas. A gente não sabe se chega lá. Mas não nos preparamos para a coisa mais certa, que é a nossa morte. E um dia ela vai chegar, não tem para onde correr. Tá certo? A vida é um presente dado por Deus para vivermos no presente. Seremos sábios ao aprendermos a receber e desfrutar esse precioso presente que é a vida. Tem pessoas, meus irmãos, que estão vivendo como se já tivessem morrido. Tem pessoas que estão vivendo como se não tivesse esperança no amanhã. Tem pessoas que são verdadeiros zumbis andando no meio da rua. O cara não tem mais felicidade, o cara não tem mais projeto, o cara não tem mais plano, o cara não tem mais perspectiva de vida. E isso também é o extremo da coisa, viu? Quando a gente entende que a vida ela é para ser vivida com a perspectiva de que um dia nós iremos partir para a eternidade, não significa dizer que eu vou ficar o dia todo pensando, eu vou morrer. Eita, eu vou morrer. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é... Não é para estar com essa mentalidade. Mas é para você ter a certeza que você não é um ser eterno, pelo menos nessa terra. Um dia você vai, um dia você passa. Mas a nossa perspectiva de vida ela tem de permanecer. Você tem de correr atrás dos seus ideais, você tem de estudar, você tem de pensar em um dia, o rapaz e a moça pensar em um dia se casar. O chefe de família pensar em manter a sua casa, conquistar uma casa própria, conquistar um bom carro. Tem de se pensar nisso. A gente vive na Terra. Mas nós precisamos viver na Terra entendendo que a nossa morada é o céu. Simples assim, tá certo? Então eu espero que esse primeiro ponto tenha ficado claro, né? Que é o lugar do sofrimento na vida humana. O sofrimento vai existir, não tem como fugir dele. Um dia ele vem, só não vá correr atrás dele. Tá certo? Cuidado nas decisões da vida. Quais decisões você está tomando, de que forma você está tomando. Tenham cuidado. Porque muitas vezes nós estamos antecipando sofrimentos, ou trazendo males para a nossa vida que não estavam nos planos de Deus. Muitas vezes nós somos responsáveis pelo sofrimento em excesso. Temos de ter cuidado. Certo? O segundo ponto da lição diz assim, os mistérios da vontade de Deus. Está lá em Eclesiastes capítulo 9. Diz assim, ó, a santidade é a nossa meta, a obediência é o nosso caminhar.
não temos como entender os mistérios da vontade de Deus para nosso viver, mas temos como aceitar o seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem caminhar com Ele. Nós não temos como entender os mistérios de Deus, mas nós precisamos entender o seu amor para conosco. Tá certo? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Davi é tudo, meu irmão. Às vezes é um desemprego, está cooperando para o bem. No momento você não vai entender, naquele exato momento que você está passando, você não vai entender por quê. Pode ser que surjam os porquês da vida, né? Por que aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Pode Deus permitir que um familiar nosso morra. Mas muitas vezes é para o nosso bem, a gente só vai entender depois. A gente só vai entender lá na frente. Na hora, no momento, é luto, é dor, é sofrimento, é choro. Mas aquilo ali é para o nosso bem. É para o nosso bem. Essa é a diferença no viver. É certo que um dia iremos morrer. Eu falei, né? Isso anteriormente. Mas somos convidados a vivenciar experiências saudáveis em nosso dia a dia, a fim de desfrutarmos o melhor da nossa vida. Cada um dentro de suas possibilidades e realidade, desfrutando o seu viver com sabedoria. Foi o que eu falei anteriormente. Tá certo? A gente precisa entender que a morte é algo certo. Um dia vai chegar. Quer seja você jovem, quer seja você já de uma certa idade, quer que você seja um ancião, enfim. Um dia ela vai chegar. Tá certo? Mas enquanto estamos vivos, temos de ter metas, objetivos na nossa vida. E isso é importante também, certo? Vivendo com sabedoria. Valorizando bons relacionamentos, bom tempo de convivência para si e para aqueles que os cercam. Difícil para nós também perceber que nem sempre aquele que possui melhor qualificação será bem sucedido. Isso aqui é uma coisa também intrigante. Tá certo? Que tem um texto bíblico que eu vou ler agora. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Esse também é um mistério e isso às vezes nos intriga. Ser bem sucedido não é apenas para aquele que é qualificado. É saber tirar o melhor proveito de tudo que se vive. Saber também que em tudo o Senhor está presente. Olha esse texto aqui, olha o que está dizendo o autor. Muitas vezes, quer um exemplo claro? Exemplo claro. No calçadão aqui em Campina Grande, quem é de Campina Grande e está me ouvindo falar, vai entender o que eu estou dizendo. O calçadão é um local aqui em Campina, é uma praça, né? No centro de Campina Grande. Que ali se concentra muitas pessoas para bater um papo, tomar um café, fazer um lanche, enfim. E muitas dessas pessoas que estão ali são advogados, são médicos, são engenheiros, são pessoas que têm uma determinada qualificação, mas são pessoas que não são bem-sucedidas. São pessoas que não conseguem se firmar no trabalho. São pessoas que as empresas não estão recrutando. Por quê? Porque o camarada não utilizou a aprendizagem que teve de uma forma coerente. E muitas vezes existem pessoas que não têm nem tanta qualificação, não têm nem tanto estudo, não têm nem tanta cultura. Mas o camarada entra numa empresa, meu irmão, dá show. O camarada entra numa empresa, domina bem aquilo ali, o que está fazendo, o que está sendo pedido para ser feito. Entendeu? Então é isso que o autor está dizendo. Que o ser bem-sucedido muitas vezes não significa você ser qualificado. Significa, como ele disse aqui, você saber tirar o melhor proveito das coisas. Desde que seja coisa lícita. Viu? Tem pessoas que não têm o segundo grau completo. O ensino médio, né, que hoje é ensino médio. Não tem. Mas os caras estão aí, gerenciando empresa. Porque o cara tem uma aptidão interna. O cara tem uma qualificação interna que não tem colégio, não tem universidade que mostre ele não, que ensine não. É aquilo que está dentro dele. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender, tá certo? Como cristãos, sabemos que não dependemos das coisas que acontecem em nosso viver,
Porque a nossa confiança está na providência amorosa de Deus. A nossa confiança, a confiança daqueles que são cristãos, tá certo? Tem de estar na providência divina. Um dia eu fui, faz tempo isso, eu nem casado era, fui levar um exame meu para que um médico visse, né? E quando eu cheguei lá, esse médico ele era crente. E esse médico olhou para mim assim e disse assim: Davi, eu só estou vindo apresentar esses exames aqui. E ele disse: Davi, você já apresentou esses exames ao Senhor? Eu disse: não, doutor, não apresentei não. Mas você devia ter apresentado a Deus primeiramente. E depois você trazia para a gente dar uma olhada. Cara, de consciência. Porque eles Davi, em tudo nós dependemos de Deus. Tudo. Quer ver essa situação que a gente está passando no mundo agora? Um vírus, algo que é invisível aos nossos olhos, a gente não consegue ver, a não ser que seja por um microscópio de potência, viu? A gente não consegue ver a olho nu, como a gente diz. Mas um vírus colocou o mundo de joelhos, mas não o nosso Deus. O mundo pode estar em crise, o Brasil pode estar em crise, mas Deus não entra em crise. De Deus ele é poderoso o suficiente para extinguir esse mal da face da terra. Precisa somente a gente entender que dependemos dele, de Deus. Nós dependemos de Deus, tá certo? Cremos que a hora certa é sempre a do nosso Deus. Mesmo que não venhamos a entender seus mistérios, vivemos e caminhamos crendo em sua ação e poder em nosso viver. Às vezes a gente não vê. A gente muitas vezes não está vendo o agir de Deus. Porque nós só entendemos que Deus está agindo quando a gente vê. Né? Não, eu estou vendo isso acontecendo, Deus está agindo. E não é bem assim. Muitas vezes Deus está agindo e você não está vendo nada. Mas Deus está trabalhando. Deus está providenciando. Deus está estendendo a mão dele sobre você. Então nós precisamos entender isso, que nem sempre nós vamos ver o agir de Deus, não. Visivelmente assim. Tá certo? E muitas vezes a gente vai dizer, mas rapaz, Deus não está nem olhando para esse caso, ele está tomando conta da situação. O mundo hoje, tá certo? Está nessa pandemia todinha aí, Deus está no controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle dele. Pode ter fugido do nosso controle. Do controle humano. Pode ter fugido. Mas do controle de Deus, meu irmão, está plenamente no controle dele. Ele controla todas as coisas. Tá certo? Então esse foi o segundo ponto da nossa lição. Tá certo? Os mistérios da vontade de Deus. Deus tem suas vontades. Tá bom? Precisamos entender isso. A excelência da sabedoria está lá em Eclesiastes 10. É o terceiro ponto da lição. As palavras da boca dos sábios são agradáveis. Está lá em Eclesiastes 10, 12, a parte A do versículo. A pessoa sábia falará coisas que edificam, que fortalecem e dão ânimo, mesmo em momentos de dificuldades. Olha o que está dizendo aqui. Desculpa que eu estou meio rouco. Mas os irmãos precisam entender o seguinte. Esse momento que a gente está passando, de dificuldade, de isolamento social, muitos estão desempregados, muitos estão passando por necessidades. E nós entendemos que existem pessoas que são maldizentes. Pessoas que... Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Rapaz, eu acho que isso não vai passar nunca mais. Rapaz, eu acho que o mundo vai ser todo contaminado por esse vírus. Eu já vi pessoas dizer isso. Meu irmão, tenha ânimo. Pelo amor de Deus. Se existe uma coisa dentro da gente que tem de estar fervendo, chama-se esperança. E eu vi um hino hoje pela manhã, muito conhecido, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. E ele vive. É o nosso Deus. Precisamos confiar nele. Isso vai passar. Então, palavras que fortalecem, que dão ânimo, mesmo no momento de dificuldade. Eu gravei um vídeo semana passada em que eu disse,
Eu disse no vídeo, eu não gosto de levar a questão política à tona, mas eu tive de dizer. Porque se eu não dissesse, as pessoas iriam pensar que eu era contra, que eu sou partidário. Não, eu disse no vídeo lá, quem viu vai me dar razão. Eu gravei um vídeo onde eu dizia, olha, eu votei no presidente Jair Messias Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Mas tem uma coisa que está acontecendo aí nas redes sociais que eu não concordo. Estão colocando o presidente Bolsonaro muitas vezes acima de Deus por causa desse auxílio de R$ 600 aí que está saindo para o povo aí. E está errado. A glória, o louvor e a adoração tem que ser dada a Deus, não é a homens. Eu disse isso lá no vídeo. E tem pessoas que ainda interpretaram de uma forma errada. Ah, você é petista, você é não sei o quê. E, meu irmão, eu não tenho que dar satisfação disso não. Eu só sei de uma coisa, que a glória, o louvor e a adoração tem que ser dada a Deus, não é a homem não. Não é a Bolsonaro, não é a Davi, não, é a Deus. E bota uma coisa na sua cabeça, se esse auxílio, esse benefício, que é muito bom de R$ 600, está chegando aí para a população, pode ter certeza, foi Deus que providenciou isso. Você não estava nem vendo e ele estava agindo. Entendeu? Não foi Bolsonaro não, é Deus que permitiu que isso acontecesse. Por isso que nós temos de ter essa confiança, tá certo? As palavras, elas podem até parecer duras, e muitas vezes o são, mas certamente são necessárias. Às vezes é preciso você falar sério com uma pessoa para que a pessoa acorde. Para que dê um up na vida da pessoa assim, o camarada acorde. O cara está dormindo. Né? Isso não quer dizer que tudo o que é dito, mesmo sendo verdade, seja advindo da sabedoria. Nem tudo. Necessário se faz ter o discernimento vindo da parte de Deus para o momento certo. Palavras de graça que sejam adequadas. Aqueles que necessitam. Seja uma conversa pessoal ou em público. Aqueles que não usam de sabedoria são os mesmos prejudicados por suas palavras ou ações desastrosas. Ideias desastrosas são baseadas em tolice e prepotência. Muitas vezes a gente está falando da boca para fora. Muitas vezes a gente está dando um conselho e a gente não pratica aquilo que a gente está falando. É isso que o autor da revista está querendo dizer. Que nem toda palavra, mesmo que ela seja correta, ela provém do Senhor. Muitas vezes eu estou falando determinada coisa, mas eu não estou cumprindo aquilo que eu estou falando. E as pessoas elas vão perceber isso mais cedo ou mais tarde. Tá certo? O tolo fala demais, nunca se cansa e acaba atropelando-se a si mesmo. Imaturidade faz parte do comportamento dos tolos. Imaturidade faz parte do comportamento dos tolos. Certo? Pessoas que estão vivendo aí hoje que só fala bobagem, meu irmão. Que só fala besteira. Pessoas que não trazem uma palavra de ânimo, pessoas que não trazem uma palavra de esperança. Não, meu irmão, isso aí vai passar. Deus está no controle da situação. Tá difícil, tá apertado, tá, hoje não tem, mas amanhã Deus vai abrir uma porta. É essa palavra de ânimo que o mundo precisa. Não é a gente como cristão, conhecedores da palavra, que entendemos que Jesus é o Senhor, a gente vai estar amaldiçoando a tudo e a todos. Não vai acabar mais. Meu Deus, pelo amor de Deus. Né? A sabedoria está na maturidade, na medida certa das coisas, no falar, no andar, no agir dignamente diante de Deus e da sociedade em geral. A sabedoria está balizada nisso aí. Tá certo? Precisamos ficar atentos com relação a isso. O que nós estamos falando como cristãos? O que nós estamos profetizando como cristãos? Como nós estamos agindo como cristãos? Isso é que vai valer no final. Tá certo? Deixa eu ver aqui. O quarto ponto da lição. Tirar proveito do tempo no ciclo de vida e na hora oportuna. Está lá em Eclesiastes capítulo 11 e capítulo 12. A gente já está partindo aqui para o último ponto da nossa lição, tá certo? Já vimos que para tudo há um tempo debaixo do céu e que nosso Deus tudo fez formoso em seu devido tempo. É justamente com base nessas premissas que podemos e devemos aprender a tirar proveito do nosso tempo de vida. Devemos fazer o que é bom e no tempo oportuno.
Quantas situações nos são apresentadas em nosso dia a dia? O que fazer diante delas? O melhor é agir com sabedoria e fazer o que for necessário, conforme nossas possibilidades. Agir com sabedoria, meu irmão. E de acordo com as nossas possibilidades, com aquilo que a gente tem. Não adianta eu querer ajudar uma pessoa se eu não tenho como ajudar. Não adianta. É isso que o início da lição disse. É uma carga que você está colocando a mais, além de que você pode suportar. É ajudar com o que você tem. A igreja primitiva, a Bíblia diz que ela vendeu bens, vendeu terras, vendeu coisas e repartiu entre os outros, porque eles tinham que vender. Tem gente aí que não tem dinheiro, mas para dar uma oferta lá para a igreja, faz um empréstimo no banco. É errado? Não. Mas você vai ter condição de pagar aquele empréstimo? Se você tiver condição de pagar e tiver o desejo no seu coração de fazer o empréstimo, faça. Ninguém está sendo proibido de fazer isso, não. A questão é, tu tem condição de arcar com aquela dívida? Ou será que aquele vai ser um peso para você? Precisamos entender isso, tá certo? O melhor é agir com sabedoria e fazer o que for necessário conforme nossas possibilidades. Nunca para além e nem para quem, pois prejudicaremos a nós mesmos e não conseguiremos dar conta do que planejamos. Olha aí, o que a gente falou agora há pouco. O camarada faz um empréstimo no banco, eu vou ofertar, a minha igreja está em construção, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer um empréstimo no banco de, sei lá, R$1.000 para ajudar na construção lá da minha igreja, mas eu não tenho como pagar aquela prestação que vai ser colocada em cima desse dinheiro. Então, mesmo, para que tu vai fazer um empréstimo? É isso que o autor está dizendo, é andar com sabedoria. É fazer a coisa de uma forma coerente, consciente. A sabedoria nos ensina a investir, a acreditar e confiar em nossos atos e ações. Estão sendo vistos por nosso Senhor e que no tempo certo obteremos o seu favor. Isso se não obtivermos no mesmo instante. Deus, ele é conhecedor daquilo que você está fazendo. Deus, ele sabe do que você está fazendo. Deus, ele sabe do seu coração. Então, no decorrer dos dias, ele vai lhe abençoar. E pode ser que ele abençoe a você instantaneamente. Vai depender dele. Alegrar-se faz parte do viver. Não precisamos achar que temos que viver numa vida sem diversão e alegrias. Isso é outro extremo. Eu sou crente, eu vou para o céu, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas eu não posso estar me divertindo, eu não posso ir num parque de diversões, eu não posso ir na casa de um parente meu que me chamou para um aniversário. Não, porque eu sou... Não, meu irmão. Você pode ir. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Num casamento. Bodas de Caná da Galileia. Aí o que é que diz aqui? Para todas as fases da vida, as suas alegrias. Isso é bom e saudável. Todas as fases, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o ancião. Todas as fases da vida têm suas alegrias. Mas vemos que no período da juventude isso é mais enfatizado. O cara, quando é jovem, é alegre direto, é na casa dos amigos, enfim. A alegria é natural e inconcentivada. Porém, mesmo nesses momentos de juventude, somos chamados para exercer a sabedoria. O tempo para o prazer é mais acentuado. E o jovem deve aproveitar. Mas na velhice também as suas alegrias. Em todas as fases do ciclo da nossa vida há alegrias. E delas devemos desfrutar. Agora o que é que o autor da lição diz? Mas em tudo lembrando e procurando viver com sabedoria, pois as consequências das escolhas virão, elas sendo boas ou sendo ruins. É um exemplo bem claro. Quantos e quantos jovens que eram dedicados na casa do Senhor, faziam a obra do Senhor com alegria, mas por ser jovem, por estar no auge da vida, por pensar que é um super-homem, porque todo jovem ele pensa que é um super-homem. Ele pensa que não adoece, ele pensa que não tem uma dor de barriga, ele pensa que não vai ter dor de cabeça, ele é o cara. Mas quantos jovens escorregaram na vida? Tiveram filhos antes do tempo, tiveram um relacionamento sexual antes do tempo e padecem até hoje. Porque o que o autor está dizendo é isso, lembrando e tendo consciência que as nossas escolhas vão gerar frutos, sejam bons e sejam maus. Vai gerar.
Então é isso que está dizendo. Cuidado com a juventude. É uma fase excelente da vida, muito boa. Mas tem seus limites e regras. Porque se você ultrapassar os limites e as regras, as consequências virão. E muitas vezes podem ser consequências que não tenha retorno, não tenha volta. Tá certo? A nossa conclusão. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Essa é a chave da questão vista até aqui. Temer a Deus é honrá-lo. É dignificá-lo em todos os atos do nosso viver. Honrar é uma escolha e atitude de reverência e respeito. Honrar a Deus. E tudo isso a gente precisa honrar a Deus, tá certo? Isso é dizer ao Senhor, eu te amo, Senhor. Obrigado por seu amor e cuidado para comigo e com os meus. Esse amor é demonstrado por meio do viver em obediência à sua palavra. Esse é o diferencial na vida daquele que ama a Deus e segue seus ensinamentos. O diferencial é esse, é honrar a Deus. Né? Tem um texto bíblico que diz assim, o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Muitas vezes o filho só honra o pai e a mãe na presença do pai e da mãe. Mas quando diz honrar, não significa dizer estar presente, significa dizer respeitá-lo. Onde você estiver, seu pai pode estar a 1000 quilômetros de distância de você. Você tem de honrar e respeitar. Deus, o ímpio não vive assim, infelizmente. Tem prazer em pecar, em amar a cultura do mundo e seus sofrimentos, e seus oferecimentos. Deus é o autor da vida e do manual para o viver. Sejamos sábios em utilizar a nosso favor a sabedoria que vem do alto. Precisamos entender que a gente precisa utilizar a sabedoria que vem do alto para o nosso viver. Pedir a Deus orientação em tudo que for fazer, pedir que Deus nos oriente, pedir que Deus nos guie. Isso é importante, tá certo? Não temos como entender os mistérios da vontade de Deus para o nosso viver. Não temos como entender. Tem alguns mistérios de Deus que são inexplicáveis. Mas temos como aceitar o seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem caminhar com Ele. A gente não tem como saber o que é que Deus quer para a nossa vida. Deus ele quer o bem para a nossa vida. Mas existem situações que aos nossos olhos não é bem, é mal, mas a gente só vai entender lá na frente. Mas precisamos entender que Ele nos ama. E o amor dele para conosco é incondicional. Tá certo? Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 12. Confiando em Deus, amanhã nós estaremos ministrando a última lição, que está baseada no livro de Cântico dos Cantos, do capítulo 1 ao capítulo 8, tá certo? Exaltação ao amor na família. Lição 13, essa aqui, ó. Exaltação ao amor na família, tá certo? Nós estaremos, se Deus quiser, ministrando amanhã, nesse mesmo horário, tá? Entre 10 e 10h30 da noite, tá certo? Vamos orar, encerrar a nossa lição de hoje, tá certo? Espero que amanhã nós estejamos juntos para exaltarmos e glorificarmos a Deus. Lembrando que essa live eu vou estar postando lá no Facebook, tá certo? E vamos torná-la em vídeo, para que as pessoas que não puderam estar conosco na live agora, né, possam ver os vídeos, tá certo? Vai estar lá no Facebook, vai estar lá no Instagram, vai estar lá no canal da Viper no YouTube, tá certo? E algumas partes da administração a gente vai colocar também lá nessa nova rede social aí, nesse TikTok. Tem muitos irmãos que tem, para que também possam ali compartilhar com a gente, tá certo? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos pelas pessoas que estiveram conosco até agora. Pedindo ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar, nos orientar, para que possamos, ó Deus, com alegria, louvar e engrandecer o Teu nome. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nos dá uma noite feliz e em paz. E nos prepara, Deus, para o dia de amanhã. Um dia de bênção e um dia de vitória na Tua presença. É que nós oramos. É que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, que Deus possa nos abençoar, tá certo? Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome do Senhor, que Ele possa estar nos abençoando.